Bom dia a todos. Gente, é um prazer muito grande estar aqui em Anápolis a primeira vez. O clima é maravilhoso, né? Friozinho gostoso, quase que eu não saí do hotel. Eu não sei porque vocês vieram, tudo doido, né? Espírita tem essas manias de acordar no sábado de manhã para ouvir uma pessoa vir da Paraíba para falar. Negócio sem futuro, né? Mas é sério, muito bom estar aqui com vocês, sempre muito maravilhoso. E eu queria, antes de começar mesmo a minha fala, queria colocar uma música espírita, porque o poder que a arte tem é muito interessante. A gente vem com um monte de questões pessoais na nossa vida e a gente vai tentar entrar aqui no nível de sintonia, porque a gente vai falar num tema muito pesado. Tem muita gente que está doido para ficar na vida 1, porque a vida 2 está difícil. Então a gente vai tentar falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria... Vocês conhecem a Ariel, uma cantora espírita? Ela é esposa daquele ator chamado Caio Blatt, vocês conhecem? Então ela é cantora espírita, ela tem muitos CDs maravilhosos e ela tem uma música que ela lançou recentemente e é muito linda. Então eu vou colocar essa música para a gente harmonizar, para começar a falar no tema, tá ok? Só um minutinho aqui, vamos fazer nossas... Push. Deus presente na minha paz, na minha dor. Reina o teu amor ao procurar de todo o meu coração. Encontrarei na poesia da criação. Eu te reconheço no sol que brilha a cada nova manhã, na mãe que vela, na mão que implora as lágrimas de um ancião em tempo de festa, de
envolvente Gostaram? Conheceu? O movimento espírita ele é muito mais rico, muito mais dinâmico, muito mais fantástico que a gente pode imaginar. Quando a gente tem a oportunidade de viajar, a gente sabe como tem gente boa falando, mediunizando, evangelizando e cantando. Porque sabe qual é o grande objetivo de estarmos aqui? É vivenciarmos a experiência que Paulo anuncia numa carta que ele manda aos Romanos, no capítulo 8. E no versículo 28, ele diz uma coisa muito interessante, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Veja que coisa interessante que ele está dizendo. Todas as coisas cooperam juntamente. É como se um fluxo de luz estivesse em nossa direção no momento em que nós estivéssemos agindo em amor. Então, esse é o objetivo de estarmos aqui. Nós, em qualquer lugar que a gente busque a Deus, seja num ashram budista, seja num templo muçulmano, onde que a gente pensa que a gente vá em busca de Deus, a gente está entrando em contato com esse fluxo. E é exatamente esse fluxo divino, esse amor que nos une aqui hoje, que eu evoco para que a gente possa refletir sobre esse tema, porque nós sabemos que parece uma frase batida, mas ela sempre é verdadeira. Eu lembro quando eu estudava moral e cívica, eu sei que muita gente da minha época está aqui, não vai levantar a mão com vergonha, eu entendo isso, faz parte, mas quando eu estudava moral e cívica, tinha uma frase num livro sobre família, e tinha aquela família clássica, papai, mamãe e os dois filhinhos, uma menina e um menino, que nem muito mais é assim hoje em dia, as famílias, as configurações são novas, e assim, a família é a célula da sociedade, era a frase que introduzia esse pequeno texto. E o que a gente entende no organismo por célula, senão o organismo mais elementar, menor que existe, do ponto de vista dele ter uma formação complexa, porque, claro, dentro da célula também tem muita coisa, é que se uma célula, ou se o conjunto de células começam a entrar em processo de falência, por melhor que seja esse organismo, você não funciona. Então, o que acontece hoje no planeta é que todo esse momento que a gente passa de profunda noite, densa, escura, de caos emocional e moral, que muitas vezes nos leva a uma sensação equivocada de que estamos em retrocesso moral, faz parte de um plano muito bem urdido pelo governador terrestre de que a Terra passaria por um momento de profunda transformação, que chamamos de regeneração. Nesse momento, os nossos sistemas de valores que montavam a sociedade como nós a conhecemos até hoje começariam a mostrar um esgotamento. E esse esgotamento é para que o novo venha, porque a gente tem uma tendência de ficar na zona de conforto, de ficar só naquilo que nos satisfaz, de ter medo do novo, de avançar. Veja como o brasileiro adora concurso público, porque a gente quer estabilidade. E tudo que o universo aponta para nós é que ele é completamente renovado. E tudo que você tenta parar, apodrece. Então, o fluxo da lei do progresso opera mesmo que nós não estejamos a fim de que isso aconteça. Tanto no ponto de vista dos indivíduos, internamente, de um casamento, de uma relação de trabalho, de uma relação de crescimento profissional, até a construção de uma nova nação, de um novo país e a construção de um novo planeta. Se opera neste momento na Terra todo esse processo de transformação que deixa muitos historiadores, antropólogos, psicólogos tentando refletir, filósofos, sobre o porquê de tantas transformações. Antevendo isso, e quando fazia a codificação, Allan Kardec fez uma pergunta para os espíritos, em que dizia o seguinte: analisando o panorama da Terra, não nos dá a impressão de que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançarmos, nós recuamos? Ele faz uma pergunta muito inteligente, porque do ponto de vista intelectual e material, a gente só vê avanço. Se você compara um telefone Ericsson, tijolão, a um iPhone, você só vê avanço. Se você compara os computadores, os carros, as tecnologias, a gente só vê avanço. Mas quando a gente compara as questões morais, temos uma sensação de que há recuos. E os espíritos respondem assim para Kardec. O problema do livro dos espíritos é a vírgula, viu, gente? Preste atenção ao que vem depois da vírgula. É assim: enganas, se olhares bem, perceberás que no plano da Terra tudo avança. Vírgula. Não é? Essa vírgula me deixa assustado. Quando eu vejo uma vírgula, Mas às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que os homens sintam a necessidade do bem
e das reformas. Ó, o que eles estão dizendo. Se a gente pegar aí e for fazer estudo de religião comparada, Shiva é aquela deusa do hinduísmo que tem 6 bracinhos. A função de Shiva no panteão de divindade, de percepção de divindade hinduísta, é destruir para que Vishnu reconstrua. Ou seja, é necessário que se chegue ao extremo do equívoco para que você sinta a necessidade do bem das reformas. Ó, reformas é o novo, que tem que vir. Se a gente pensar na parábola do filho pródigo, você sabe que, ainda mais com a contribuição de nosso querido irmão Severino Celestino e Haroldo Dutra, inclusive Severino Celestino, posso dizer, Ivana, estará no Congresso Espírita de Goiás 2015, vocês vão conhecê-lo, faz um trabalho como o de Haroldo, de traduções do Evangelho. A gente tem conseguido adentrar e fazer leituras cada vez mais complexas e mais sublimes a respeito desse manancial de luz que é o Evangelho de Jesus. Mas se a gente pegar a parábola do filho pródigo, para usar ela como referência, para reforçar a ideia que a gente está aventando aqui agora, o filho pródigo é alguém que vai e abusa e experimenta no excesso e cansa e volta. A gente está mais ou menos nesse momento. Vivemos um momento em que as relações elas estão num nível de fortuidade, de descompromisso muito sério. Eu digo até que na minha, a gente for comparar, nós tínhamos as chamadas relações à la carte. Vocês já foram para um restaurante à la carte? É aquele restaurante que você olha o menu, escolhe com muita tranquilidade o prato, tal, aí você pede, demora a chegar, tal. Assim eram os relacionamentos no passado. Você conhecia a moça, se visse a canela já era uma coisa assim absurda, né? Então, ficava namorando no sofá, com o pai e a mãe no meio. Não era assim no passado? E aí a gente foi para as relações self-service. Você chega num lugar, escolhe, né? E aí, como na Terra a gente poder avançar, primeiro aparentemente recua, a gente agora está na geração rodízio. Todo mundo pega todo mundo na mesma noite. E é interessante porque, veja, essa coisa do pegar, do ficar, ela revela um caráter assim, de desestrutura, porque o que acontece é que a gente viu tanto tempo de repressão sexual na Terra, sexo como uma coisa terrível, até o movimento espírita, eu percebo que as pessoas não trabalham bem a ideia e a importância da sexualidade na vida a dois, né? A gente vai ter a oportunidade de falar isso aqui, sempre que eu precisar de falar alguma coisa mais densa, dado algumas crianças que tem aqui, eu vou falar em figuras de linguagem que vocês vão poder entender com certeza. Então, é aquela ideia de que as pessoas viveram tanta repressão, que no momento que você atinge um estado de democracia, de avanço social, de direito das mulheres, da expressão de novas formas de sexualidade, com menos preconceito, embora ainda exista, você começa a perceber que as pessoas têm vontade de experimentar aquilo que estava preso. É um processo que a gente entende, natural. A gente chama de pêndulo histórico. Eu tenho aqui um movimento bem forte de negação. Quando eu libero, venho para uma exacerbação. Digamos que nós saímos de uma sociedade reprimida para uma sociedade pervertida, para depois a gente vir para o equilíbrio. É mais ou menos o que acontece com o filho pródigo. Nós temos isso do ponto de vista, por exemplo, das manifestações políticas. Nós saímos de uma ditadura militar para os democracias black blocs, porque você sai aquela manifestação muito legal, aí vem um monte de gente quebrar as coisas na rua e acaba a manifestação, pensando que aquilo é democracia. Mas é uma tentativa extrema de revelar o descontentamento com alguma coisa que está no ar, que eu não vou nem falar nesse tema para não deprimir a gente, política brasileira, num dia como hoje. Vamos nos poupar desse momento. Oremos, né? Então, o que a gente percebe é que nas relações afetivas existe muito isso. Nós vivemos um momento em que, quando as pessoas buscam lá fora pegar, elas no fundo querem uma coisa que todo mundo deseja. Eu atendo há 15 anos e eu vejo como as pessoas querem uma relação estável. E é tão sério isso, embora as pessoas não revelem, que eu digo para vocês que um sentimento humano muito comum, que chama-se inveja, hoje ele é muito mais presente em relacionamentos do que em dinheiro e sucesso. As pessoas invejam muito mais um casamento feliz do que dinheiro e sucesso. Porque é mais fácil ter dinheiro e sucesso do que um casamento feliz. Por isso, não divulgue seu casamento para ninguém. Minimize tudo, né? Dá para levar. Aquela cruz eu estou levando, né? Então, tudo você dá um desconto bem grande, porque se você fizer propaganda, tem gente que vai querer conferir o produto. Então, por favor, né? Lembre-se que quando os espíritos de luz descem as zonas umbralinas, eles baixam a vibração
para não incomodar as pessoas. E com as redes sociais nós criamos um fenômeno que beira o ridículo, que é a divulgação só do melhor momento da vida das pessoas. Eu lembro que eu estava em casa, e aí eu estava lá, e de repente um amigo coloca no Twitter: Campinas é uma cidade fria, porque ela fica a 600 metros acima do nível do mar, e nessa época de junho, julho e agosto fica 16 graus, e as pessoas costumam fazer fundir e tal. Eu estou aqui numa noite maravilhosa com a minha esposa, tomando um vinho com fundir. Aí colocou no Twitter. Aí eu mandei uma mensagem, por caridade, eu não comentei embaixo, né, para não ficar... Eu disse: infeliz... Se tu tiver realmente uma noite romântica com tua esposa, tu não vai ter mão para estar pegando no Twitter, criatura. Deixa de aparecer. Isso é ridículo. Só faltou botar, como era Twitter, só faltou botar a foto, né, do vinho, porque as pessoas divulgam, né, colocar a foto do prato no restaurante. E aí começam a divulgar uma vida que não existe. Começou-se a fazer uma pesquisa sobre redes sociais no mundo, em vários países, e se concluiu que 87% das pessoas que frequentam as redes sociais não postam nada. Observe quantas pessoas você tem na sua rede social, por exemplo, WhatsApp, Twitter, Instagram, e veja quantas postam. Geralmente é 20 e poucos por cento. 87% fica a lamentar a vida que os outros que postam pensam ter. Então você tem 87% de pessoas com ódio de cada foto que você coloca de felicidade. Se você acha isso uma coisa boa, se você acha uma energia boa para você, repense. Repense, porque as pessoas, elas têm uma vida difícil. E quando elas veem você lá, sabe? Eu conheço gente que tem um casamento terrível, mas quando estão no Facebook, é um casamento, meu Deus, é dos sonhos. Sempre que viaja, sempre que está no restaurante, fotos e não sei o quê, mas a vida cotidiana não é aquilo. Então a gente tem que ter essa percepção no que diz respeito à vida 2. As pessoas, no fundo, querem estabilidade emocional, porque o casamento, embora tenha muita piada sobre casamento é uma tragédia em 2 atos, civil e religioso. E por aí vai, um monte de piada sobre casamento, sobre sogra, tudo que a gente sabe. E as pessoas não desistem de estarem juntas, porque ele gera uma instabilidade emocional. O casamento feliz não é o casamento em que você encontrou a alma gêmea. Primeiro mito que a gente tem que desconstruir, né? Existem almas que gemem, mas almas gêmeas não existem. Casamento feliz não é aquele em que você encontrou uma pessoa que sintoniza com você em tudo. Isso não existe. Casamento feliz é aquele casamento que você está sempre construindo a capacidade de tolerância. É aquele casamento que você tem disso: meu Deus, como foi que eu entrei nessa? E depois você fez: por que eu não entrei nisso antes? Porque oscila. Como tudo na vida, tem dia que você está amando, tem dia que você faz: deixa eu respirar e contar de 1 até 10. Como uma pessoa faz com você. Casamento feliz é um desafio constante. As pessoas olham de fora e pensam: que casal harmonizado. Mas a harmonia é uma construção, ela não está dada. Não existe nada no universo de Deus que esteja dado. É sempre um vir a fazer. Ó, vós sois deuses. Tem vírgula no Evangelho também, viu? Fazei brilhar a vossa luz. Trabalhe para que esse Deus que é em você aconteça. Não está dado. Vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Ai, que coisa linda, Jesus. Aí você pensa: pronto, carrega. Não, ó, tem vírgula. Aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Então, você quer ficar leve? Seja pacífico. Não vou pegar o teu carrego e trazer para mim. Tem gente que vai para o centro espírita achando que centro espírita é uma casa de lavar roupa, uma máquina de lavar, né? Você passa a semana pegando os carregos, vou lá tomar um passo. Tem gente que chega no final da reunião, porque ele acha que é assim, limpou, está tudo resolvido. Não é tão simples assim. É uma construção constante. Mas uma coisa que fica muito clara no casamento, eu quero deixar bem claro o seguinte: eu vou falar aqui de vida a 2, e isso não tem necessariamente importância quando a gente diz respeito aos casamentos homoafetivos. Eu vou explicar por que antes. Porque mesmo num casamento homoafetivo, um ocupa uma polaridade mais voltada para o que é o psiquismo feminino, e o outro ocupa uma polaridade mais voltada para o psiquismo masculino. Então, tudo que eu disser aqui referente a homem e mulher também se aplica num casamento homoafetivo, ok? Num casamento, nós temos psiquismos diferentes, nós temos universos diferentes, homem e mulher. Vamos tentar aqui, através de alguns exemplos, deixar bem claro o que eu estou falando.
Hoje o mercado de trabalho no mundo inteiro tem percebido o plus que é a mulher trabalhando, né? A mulher tem um tipo de percepção que é muito comum nas crianças, que a gente chama de percepção estroboscópica. Vocês já viram que uma criança está vendo Bob Esponja enquanto está com o tablet na mão e escuta tudo que você está falando? Aí está lá e diz assim, não, foi assim não, mas estava assistindo o desenho? Presta atenção no desenho? A gente fica tolhendo a criança. Só faça uma coisa cada vez, né? Isso é muito comum e o menino é tolhido e a mulher não. A mulher ela continua com essa percepção estroboscópica e o homem, por causa do desenvolvimento neurofisiológico e da tarefa de ter força física no início da história da civilização humana, a gente desenvolveu algumas habilidades. Por exemplo, nós tínhamos que sair para caçar. Nós éramos os provedores, porque nós éramos fisicamente mais fortes e tínhamos mais condição de enfrentar a hostilidade das savanas e das florestas. Então, com esse objetivo de sair para caçar, o homem desenvolveu uma visão focada. Ele tinha que ir no meio de uma savana, de uma floresta, ao tempo inteiro atento a todos os perigos. Por isso que o homem não podia estar ali para caçar um animal, ver uma rosa e fazer, que rosa linda! Porque o animal pegaria ele. Então ele ia focado para pegar, e depois ele tinha que aprender a voltar para a aldeia. Por isso nós desenvolvemos uma habilidade que é de localização geográfica, que na média é melhor do que a das mulheres. Por exemplo, entrar numa cidade que não se conhece e saber se localizar. Tem exceções? Tem. Tem mulher que é muito boa de trânsito, tem assim no sentido de se localizar, mas na média os homens se localizam melhor. Eu lembro que quando eu pego voos que eu chego em Recife, e aí eu pego o meu carro, se Recife fica aqui, aí eu venho por dentro, pego a BR-230, quando eu chego aqui na BR, João Pessoa é para cá, que é praia, e Campina Grande é para cá. Toda vez que... Aí, quando uma vez eu entrei, que fiz assim, para voltar, minha esposa fez, meu amor, como é que você sabe que Campina é para a esquerda e não para a direita? Eu fiz, meu amor, porque o sol nasce na praia, aprenda, e se põe no sertão. Então, João Pessoa está para cá, Campina Grande está para cá. Didático, para explicar a ela, uma coisa que para ela não é de fácil de entender. Em compensação, a quantidade de coisas que ela entende, que eu não entendo, supera. Vamos tentar entender isso. Essa dimensão deu ao homem uma visão focada. Ao mesmo tempo, a nossa educação é uma educação de não desenvolvimento de emoções. Os homens não podem expressar emoções. Por exemplo, se você chorar num grupo de meninos, o que acontece? Bullying. Ixi, molenga, chorão, aí começam a tirar onda com a sua cara. Se eu falar alguma coisa muito paraibana, vocês me digam para eu tentar traduzir. Tem tecla SAP na palestra, tem na legenda. Então, fica tirando onda com a sua cara. Então, o que acontece se uma menina brincando chorar? Todas param para socorrê-la. Há um socorro. Em compensação, há uma outra coisa. Os meninos brincam com estranhos. Você tem um filho, está aqui na rua, eles saem, vai para outra rua, ninguém conhece ele, está um monte jogando bola. Quer entrar? Quer. Ele entra e joga. E nunca se viram. Meninas não fazem isso. Se você tiver com um monte de priminho, colegas da rua, brincando na casa da sua mãe, e chegar uma amiga da sua mãe com uma filha, ela faz uma coisa que é um suicídio. Fique com suas amiguinhas, deixa a menina, que vai passar por um processo de exclusão silenciosa, típica do universo feminino. As meninas, elas se olham entre si, já combinaram por Wi-Fi, que todas vão ignorar aquela menina. A menina tenta se incluir na brincadeira e todas... Pois é, né? Tem um povo assim tão sem noção, né? E aí ela entra chorando em casa para ficar perto da mãe. O que foi, minha filha? Não acontece porque não tem provas do que aconteceu. Tanto que uma vez eu saí com minha esposa, uns 4 ou 5 casais de amigos, e na concepção dos homens foi uma noite maravilhosa, mas teve uma guerra entre as mulheres nesse nível, sabe? Que eu só tive noção quando eu entrei no carro, né? Mas que noite maravilhosa. Maravilhosa? Você não viu, não? Eu disse, o quê? Aí quando ela começou a me relatar o que estava acontecendo, que a gente não viu, eram piadas assim. Então, a mulher, ela desenvolve ironia, que é um refinamento emocional, 6 anos antes do homem. A ironia fina. Sabe? Aquela canto de boca, aquela coisa assim. A mulher desenvolve muito antes. Então ela tem uma percepção do universo emocional muito mais rica do que o homem. E isso por si só já é conflito nos casamentos.
Porque as mulheres, elas pensam que os maridos são como elas, leem pensamento. E a gente não... se você precisar que a gente faça ou pense alguma coisa, diga. Não jogue uma verde, que não vai colher maduro. Não adianta. Bote legenda, explicite seu desejo. Uma vez eu estava atendendo uma paciente que ela disse, veja como ele é assim, a pessoa chega para separar e a primeira coisa que eu faço é, não separa agora, vamos fazer uma tentativa última. Porque você fez uma tentativa séria mesmo, aí chegou, não, porque ele é muito nojento. Aí começou a esculhambar o cara, tal. Eu vou dar um exemplo para você. Sábado a gente saiu da missa e me diga uma coisa, Rossandro, sábado é dia de quê? Aí eu fiz, e é um dia específico de alguma coisa, e ele diz a mesma coisa, vocês estão todos iguais. Eu digo, não, então me diga, eu quero aprender, sábado é dia de quê? De pizza. Eu digo, eu não sabia. Eu, por exemplo, como comida japonesa, eu adoro comer sushi no sábado. Mas enfim, aí ela me cortou, enfim, sábado é dia de comida japonesa. Para ela tinha uma lei municipal, sábado é o dia da comida, né, da pizza. Aí a gente sai da missa, o infeliz, foi desse jeito. O infeliz, em vez de ir para alguma pizzaria, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Virou o carro na direção do nosso bairro. Aí eu fechei a cara. E o inocente indo para casa, sem nem noção. No meio da estrada, porque a gente demora, a gente tem um delay, o homem tem um delay para perceber o que está acontecendo, demora. Aí quando ele olhou para ela, o que foi? Por que você está assim? Você não sabe que dia é hoje não? Aí ele cometeu um suicídio. É o nosso aniversário de casamento. Paz. Suicídio. Não, aí ela bem gritou, né? Hoje, sábado é dia de quê? Eu não sei, é dia de quê? Pizza agora eu não quero mais não. Porque o interessante não é comer a pizza, é adivinhar que você quer comer a pizza. A prova de amor é virar mãe de Iná. Você quer comer pizza. Vamos, não quero mais. Aí ela concluiu, tá vendo como ele é um idiota? Tá vendo como ele é burro? Eu disse, a senhora não queria comer pizza. Como não? Não. Segundo a psicologia, a senhora queria provocar uma situação para ele agir de forma ridícula para provar a sua tese de que ele é um infeliz. Tudo que a senhora não queria comer pizza, porque se a senhora não quisesse, a senhora tinha, antes de ir para a missa, dito assim, vamos comer uma pizza hoje? Ainda mais tratando de homem, podia botar até o nome, pizza, para ele não ter dúvida. Então a senhora não queria comer pizza, ela queria frustrar mais uma vez a relação para provar a sua tese de que tem que sair. É muito mais fácil agir dessa forma. O universo feminino e o universo masculino tem formas diferentes. Então, uma mulher ela tem uma percepção, gente, social incrível, que o homem não tem. Preste atenção, você vai para uma festa de casamento ou uma formatura. Você entra no salão com sua esposa. Ela faz assim, ó. Aí diz, tu viu? Aí você faz o quê? Se você deixar ela narrar o que ela viu nesse lance de olhar, meu amigo, ela começa a dizer, fulana está com a mesma roupa locada da festa passada. Cicrana não pintou o pé do cabelo, deve estar faltando dinheiro, porque o pé do cabelo está preto. A escovinha, aquele casal ali está em crise, está vendo como é que está o clima ali? Ela descreve o ambiente emocional com detalhes e acerta. Para o nosso desespero, porque o homem ele precisa de evidências, por isso que a ciência é muito ainda masculina, evidências, cataloga um monte de variáveis para chegar a um resultado. Mulher ela não precisa de evidências, ela chega ao resultado direto, porque ela tem intuição. E isso deixa os homens irritados. Não faça isso. O cara que não escuta a esposa se ferra, é impressionante. Esposa e mãe, olha, não faça isso. Assim, não, mas está tudo certo, vai dar. Não vai. Por quê? Eu não sei, mas não vai e não dá. Porque a intuição não precisa de evidências. Aí a mulher tem essa percepção. Então, se você chegar em casa, ela consegue saber como você está pelo tom da voz no telefone. Isso é horrível. Alô? Aí ela faz, o que é que você tem? Não, estou bem, eu lhe conheço. O que foi? Aí você, estou bem, você não quer falar. Mas ela já sabe que isso é ruim. E se você insistir em não dizer, ela diz o que é e com quem é o problema. Já sei, brigou de novo com não sei quem. E como ela tem esse entendimento e o homem não tem, imagina a cena. O homem chega em casa,
Quando ele bate a porta, ela já sabe que alguma coisa aconteceu. A forma como ele buzina ou bate o portão, ela já vai lá acolher. O mesmo não se dá com o homem. Ele chega em casa, entra, a mulher chega, não fala com ele, vai direto para o quarto. Ele olha assim e fica na sala. Ela já fica irritadíssima. Depois de meia hora, quando ele sentir fome, ele vai chegar e fazer uma pergunta assim, de uma inteligência toda à prova. Alguma coisa errada? Ela já está chorando, ele viu, né? Ela faz, não, ele, tá bom, e sai. Seu monstro, o que foi que eu fiz? Você não percebeu que eu entrei aqui chorando? Não percebe. Que é o refinamento emocional. Que a mulher percebe, o homem não percebe. Eu estou dizendo isso não é para nos justificar, rapazes. É para a gente correr atrás de prejuízo. Para a gente desenvolver sensibilidade. Porque o que faz as mulheres, a necessidade que as mulheres têm é de atenção. E eu descobri isso de uma forma muito interessante. Eu estava lendo sobre traições conjugais, porque eu estava atendendo muitos casos de traições conjugais. Eu comecei a ler as teorias, os artigos científicos a respeito, e conversando, e vendo uma coisa estranha. O que faz uma mulher trair? Né? O que faz um homem trair? Falta de princípio moral. Teve uma oportunidade, não tem que ter muita coisa para um homem trair uma mulher, infelizmente. Há toda uma justificativa, que a gente pode, que é do homem mesmo, tudo mentira. Tudo mentira que a gente conta para convencer o nosso ego que a gente está certo sem estar. Que a gente precisa mentir para poder fazer o mal. Para uma mulher trair, ela precisa de estar com muita falta, muitas faltas. E aí, uma vez chegou uma paciente. Eu disse, não, vou entrevistar essa daqui para poder ouvir o discurso. Aí eu fiz as perguntas. O seu amante, ele é mais bonito do que o seu esposo? Porque um homem geralmente não trai nessa condição, né? Eu fui fazendo a pergunta do universo masculino. Eu disse, não, meu esposo é mais bonito. O seu amante tem mais dinheiro? Não, meu esposo tem mais dinheiro. O seu amante é um amante melhor do que o seu esposo? Não, meu esposo dá de 10 no cara. Aí eu botei a mão na cabeça e fiquei, criatura, então que diabo é que está acontecendo? Aí eu fiz, e então por que a senhora está traindo? Ele me escuta e conversa comigo. Necessidade do sexo todo mundo tem. Mas a mulher tem necessidade de ouvir e de ser escutada e de se conversar enorme. Muito grande. Eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa, sentei e disse, meu amor, como é que foi seu dia? Me conte aí. Aí ela olhou, o que foi? Eu disse, não, me conta aí como é que foi lá na Secretaria de Saúde e tal. Fiquei preocupado, né? Eu digo, vou falar mais. A gente tem que estar sempre comparecendo, né? Tá achando que é só o lepo-lepo? Esqueça, meu filho. Todo mundo sabe fazer isso. Ser companheiro é doação. Ser companheiro é doação. Mas ela vai falar um monte de coisa do universo dela. Claro que homem fala pouco, fala nada. Bota um monte de homem junto para você ver. Ninguém para um minuto. Fala o tempo todo. Homem fala o tempo todo. Agora fala das coisas que interessam a eles. Você bota um monte de mulher para falar junto, também fala o tempo inteiro. Só que quando chega o casal, aquele silêncio. Tem que aprender a dialogar. Lembra quando namorava? Não ficava até 3 da manhã no telefone? Por que acabou o assunto? Ah, mas por que acabou o assunto? É uma questão de trabalhar isso. Vamos conversar. Eu vou contar como foi meu dia. Eu vou conversar. Às vezes eu percebo que os casais estão conversando e o cara começa a conversar na roda e ele olha para todo mundo, menos para a esposa. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, a esposa está aqui do lado. Ela vira uma estátua. Ele não pede para ela participar da conversa. E é conversa comum. O que é que está achando da Copa, do governo, das manifestações? Inclua, olhe, né, meu amor? O que é que você acha? Para opinar. A pessoa tem que se sim participando da relação. É preciso diálogo, sim. É preciso conversar, sim. Então, esses universos masculinos e femininos e suas diferenças geram muitas vezes dificuldade dos homens e das mulheres perceberem isso. Eu estou falando um pouco sobre isso para a gente entender que muito do que é problema é do seu casamento, do seu namoro e de todo mundo. Não é culpa somente da sua esposa ou do seu marido. Todo mundo tem esses problemas. Por exemplo, o que é importante para uma mulher não é necessariamente o que é importante para o homem. Vamos pegar uma cena. O cara encontra com a melhor amiga da esposa em Anápolis, no centro da cidade. Como para o homem esse encontro não tem importância nenhuma,
provavelmente ele não vai chegar em casa e contar para você que encontrou com ela. No outro dia você vai encontrá-la, ela vai dizer, encontrei com teu esposo ontem. E você já faz a seguinte indagação, e foi? Tipo, e por que ele não me disse nada? Não é? Você chega em casa e já faz a pergunta nesse tom, você encontrou com Joana ontem, foi? Aí o cara vai buscar a memória, foi, encontrei. Aí, por que você não me disse nada? Dada a importância do acontecimento, encontrei com Joana. Para o homem não é importante. E por que você não me disse nada? Encontrei com tanta gente ontem, inclusive com ela. Aí a pergunta que o homem não sabe responder. E como é que ela estava? Ele vai dizer assim, o óbvio, em pé, comigo, conversando. Porque a gente não consegue ver muito mais que isso, gente. A gente ficava em pé, conversando, combinou de comer uma pizza, uma comida japonesa, tá. Pegue a cena invertida. Sua esposa encontra com seu melhor amigo. Ela chega em casa e faz assim, você não sabe com quem foi que eu encontrei hoje. Olha a importância que ela deu ao evento. E pela importância da fala dela, ser menino pode ter sido com Barack Obama. Não, encontrei com o João, teu amigo. E foi. Você tem grande coisa, encontrou com o João. Né? Aí ela faz, você não sabe como é que ele estava. Aí você faz, como? Esse casamento não está bem. Aí você senta, e foi, ele contou alguma coisa, estão tendo algum problema? Não, foi uma conversa rápida, ele perguntou como é que a gente estava, marcou para comer uma pizza. E como é que danado tu sabe que o casamento está ruim? Aí ela vai dizer um monte de detalhes que não faz sentido para um homem. Barba por fazer, camisa poída, botão quase caindo, não dou um mês. Aí você faz, é louca, minha filha. Como é que diabo uma pessoa... pegando esses elementos, é capaz de... Aí, danada que um mês, separou. Porque a mulher ela precisa de poucos elementos para fazer muita leitura. E o homem precisa de muito dado para fazer uma leitura só. Entende? O que é ciência? Um monte de pesquisa com método científico, pega um monte de variável, bota num monte de computador, um monte de tabela, a gente conclui isso. Mulher, ela precisa de pouquinha coisa e conclui isso. Você diz uma coisa, ela entende várias. Já aconteceu isso com vocês? Tudo que você disser poderá e será usado contra você numa relação. Você diz A, ela entende A, B, C, subleituras que a mulher faz. Só que muitas vezes ela está certa nessa subleitura. Então, isso é de qualquer casamento. Não é do seu namoro, é em qualquer relação. E a gente tem que entender esse drama da conjugação do universo do feminino e do universo psíquico masculino, para começar a entender que não é um drama pessoal, é um drama coletivo. E que isso também não é uma justificativa para a gente continuar assim. A gente tem que ir entrando numa relação, se permitir avançar na escolha e na escala dos sentimentos. Vamos entender a forma como se preconizou a mulher, como se mostra a mulher e como se mostra o homem, culturalmente falando, na história da humanidade, para a gente entender porque que a gente chegou a esse ponto. Vocês estão vendo legal aí atrás, gente, o vídeo? Vamos lá para as imagens do que a gente tem do feminino ao longo do tempo. Olha aqui o que está dito em Efésios por Paulo. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo aos seus maridos. E aí, meninas, com vocês, Paulo. E aí? Gostaram? Né? Machista, né? Veja, ele é um homem do tempo dele. Não pega essa frase de Paulo pensando que ele escreveu semana passada, não. 2000 anos atrás, gente. Vamos contextualizar. Era a percepção do mundo judaico altamente machista. O mundo judeu é tão machista que observe que todo livro sagrado de uma religião que fala de Gênesis, o homem nasce da mulher. O único livro em que a mulher nasce do homem é a Gênese hebraica, de uma costela, tão importante que é. Veja, é um universo machista. Então, Paulo está reproduzindo, obviamente, esse universo. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos como convém ao Senhor. É Deus que está dizendo isso, né? A mulher tem de ser submissa aos maridos. O homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem.
Vocês não têm noção de como tem pessoas que são pautadas a vida desse jeito. Desse jeitinho, certo? Tem igrejas que até o tamanho da saia e a altura do salto é determinada no manual da igreja. Tem igrejas que mulher não pode se depilar. Tem que ter muito amor. Não, sem comentário, vamos embora. Vamos embora. Meu lado inevoluído é triste. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Essa frase de Provérbios, Velho Testamento. Uma coisa que eu notei é que em nenhum momento se fala da sabedoria do homem no lar. Porque não tem. Quem de fato gerencia o lar é a mulher. E isso não quer dizer que isso é uma posição de submissão. Mesmo que ela trabalhe e seja um sucesso profissional, quem faz o lar acontecer é muito mais a esposa. Ela é quem tem, ela tem um papel de intermediária ainda muito forte na relação com os filhos. Porque o psiquismo masculino é muito voltado para o mundo do trabalho. Observe que o homem sai para trabalhar sem culpa nenhuma. A mulher sai para trabalhar morta de culpada. Com quem está meu filho? O que é que ele está fazendo? Quem está tomando conta? Será que está fazendo como eu faria? Mas eu tenho que ir. É uma tortura para uma mulher que tem filho pequeno e trabalhar. O homem sai tranquilo. Então, é nesse sentido, é nessa expectativa que você está colocando. Agora vamos ver se é a primeira revelação, né? Se primeira revelação, Paulo, segunda revelação. Vamos ver o que se diz da mulher na terceira revelação. Para a gente contextualizar. Olha a pergunta machista que Kardec faz. As funções que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Não é machista? Normal, um homem do seu tempo, 1857. Será que elas têm tanta importância como nós? Danada é a lapada da resposta. Olha só. Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Veja como muda. Se antes eu tinha uma mulher submissa, eu tenho uma mulher em condição de igualdade e com funções superiores. Percebe? Ele continua. Os homens sendo iguais perante a lei de Deus devem sê-lo igualmente perante a lei humana. Este não é o primeiro princípio de justiça? Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Está vendo? E aí o que é que os espíritos fazem? Eles vão usar um argumento moral do próprio evangelho, em que Paulo dizia que a mulher tinha que ser submissa, para mostrar que ela tem que ser igual. Então, percebendo o refinamento argumentativo do Espírito da Verdade ao responder, eu vou no mesmo evangelho, em que há um conjunto de passagens evangélicas mostrando a inferioridade da mulher, e vou buscar lá num princípio universal de moral, a igualdade de amor e de direitos dos homens e mulheres. Nesse mesmo princípio eu vou desconstruir aquilo que era compreensível, que foi dito por Paulo naquela época, mas que não tem sentido para os dias de hoje. Só que isso é uma coisa atual. O nosso psiquismo, encarnações a encarnações, é de milênios, séculos de submissão do feminino. E nós estamos num momento em que está mudando. E a gente se perdeu. A gente não está conseguindo lidar com isso. Quando digo a gente, é nós, o Clube do Bolinha, os homens. A gente ainda está tentando, o que é que está acontecendo? A gente está perdido nesse processo. Vamos ver aqui a questão as imagens primordiais do feminino. Existem duas imagens clássicas do feminino mostrada culturalmente. E aí, gente, claro, eu estou fazendo um corte por vários motivos. Primeiro, porque eu tenho uma limitação cultural. Eu não posso fazer uma análise de como é o universo feminino na Índia, no Japão, na China, no mundo muçulmano. Não dá muito para mim. Eu estou fazendo um corte de como isso é mostrado na sociedade que a gente está nela há muito tempo, que é a sociedade que a gente chama de judaico-cristã, branco-ocidental, certo? Então, nós temos a Eva, que apesar de ser a primeira mulher, mãe de todos nós, não é pensada como símbolo de maternidade, mas sim como símbolo sexual e objeto de desejo. Então, essa é a primeira manifestação do feminino na Gênese. Uma mulher erotizada. Então, nós temos esse modelo de mulher. E nós temos que apresenta-se como mulher tentadora, pecaminosa e merecedora do castigo e da expulsão do paraíso. Eu não vou nem analisar esse mito particularmente da queda do homem no paraíso, certo?
E aí nós temos a imagem materna, que aparece associada a Maria como mãe de Jesus, que concebeu sem pecado, ficando outorgada a ela a maternidade santificada e caracterizada de bondade, humildade e caridade. Vejam que são duas mulheres diametralmente opostas. Geralmente Maria é nossa mãe, né? Mas nós queremos casar com quem? Com a Eva. Porque se sua mãe é Maria para você, para o seu pai, ela é Eva. Ele não casou com ela na condição de Maria. Só que fica sendo cobrada a mulher as duas condições. Que ela tem que ser Eva e Maria ao mesmo tempo. Certo? Então, ela tem que dar extremos de manifestações do amor de doação e ao mesmo tempo eroticidade na cama. E às vezes você nem sabe como provocar e construir isso na mulher. Por incompetência. Não que ela não possa, mas porque você não sabe provocar isso. Porque é preciso um provocar de ambas as partes nesse processo. Óbvio, essas imagens elas se atualizaram. Então veja, as imagens da mulher na condição Maria é uma imagem de sofrimento e de doação. É alguém que só dá e nada espera receber. Eu vou agora colocar um monte de imagens e pinturas e esculturas sobre Nossa Senhora, para vocês analisarem como os pintores pintam a mulher Maria como sofredora. Veja o rosto dessa mulher, né? Olha aqui, ó, sempre, ela nem encara a tela, ela nem está como plano principal. Olha o rosto de sofrimento, sempre a mulher como alguém que se doa, certo? Até que a gente chega à imagem mais impactante da mulher, que é a Pietà de Michelangelo. Você vê aí a doação, né? Obviamente que ele tornou-a bem maior que Jesus, para que ele ficasse como uma criança nos braços dela. Seria a manifestação máxima de sofrimento. Qual é a experiência espiritual mais dolorosa que um espírito encarnado pode sentir na face da terra? Perder um filho. Nada se compara, nem mesmo a notícia, você tem 3 meses de vida, provoca tanta dor no ser humano, quanto a experiência do luto por um filho. E na mulher, isso ainda muito mais forte. Mas quando a gente pensa nas imagens associadas a Eva, a gente vai para o plano oposto, né? A gente vai ver sensualismo, vai ver o corpo exposto, a atualização dessas figuras nas celebridades atuais, desde a época do início do cinema até os dias de hoje, né? Elas vão sendo vistas como objetos de desejo. Está vendo? Então, como é que a mulher é vista no passado e como ela é vista hoje? Para que a gente possa entender que coisas estão mudando nesse processo. A mulher era vista como babá de filhos, porque ela ficava em casa cuidando dos filhos, os homens não participavam da educação dos filhos. Geralmente o pai se via apenas para ser usado como uma frase. Quando seu pai chegar, ele era uma ameaça virtual. Quem educava mesmo era a mãe, mas quando seu pai chegar, ele vai saber disso. Aí você parava, porque o Big Brother podia chegar a qualquer momento. Ela era vista como educadora, sempre naquela condição: se der certo é porque o pai é muito bom, se der errado é porque a mãe é um incompetente. Sempre muito, machismo é muito forte, né? Como mãe, ela é vista como dona de casa, que ela tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Tem gente que chega em casa e faz assim. Tem que fazer, não, tá vendo novela, viu? Aqui, ó, poeira. Então, as cobranças, sabe, de uma organizadora de lar. E também como objeto, que faz parte da decoração da casa. Muitas vezes ela não tinha, né? A gente sabe que em algumas famílias ainda acontece isso, mas ela não tinha voz, né? E aí existem outras exigências que se somaram a essas. Essas continuam, viu, gente? Pior que acontece é o seguinte: as mulheres, quando elas foram trabalhar, elas continuaram com as exigências anteriores e acrescentaram as exigências do trabalho. E os homens não compensaram isso indo para casa colaborar com a mulher. Certo? Então veja, elas têm que ser um profissional de sucesso, porque hoje em dia pouca gente quer casar com uma mulher que não trabalha, porque a vida é muito cara e o padrão de vida aumenta e você precisa de uma pessoa para colaborar. Não que quem não trabalhe seja menor ou maior do que quem trabalha, não é isso. Mas há uma cobrança da mulher também em ganhar o próprio dinheiro e tal.
Ainda uma mãe amorosa, uma dona de casa eficiente, continua, você espera isso, né? Ela também tem que ser uma esposa carinhosa. Ô, neguinho, toma aqui sua toalhinha, abestalhado que não sabe de achar, né? Um guarda-roupa desse tamanho que fica dentro do quarto. Mas toma aqui a toalhinha e tal. Ela tem que ser uma amante insaciável. Todo dia, não importa o que aconteceu, né? Ela não tem o mesmo padrão de libido masculino. Na média, os homens têm uma libido maior do que as mulheres. Não adianta. De cada 10 vezes, a palavra, eu acho cômica, mas é a que todo mundo usa. Que eu procuro, não sei porque você perdeu, né? Toda vez que eu procuro ela, né? Ela está com dor de cabeça, está indisposta. E a libido feminina é, na média, menor do que a libido masculina. A gente tem mais desejo sexual do que a mulher. A gente tem que entender isso, né? Porque quando ela tem muito, ela não vai dar conta, só você não dá conta. É melhor uma calma, melhor tranquila. Vá por mim, fica achando bom, agradeça a Deus. Mulher não precisa de um conjunto de artifícios fisiológicos para poder ter relação sexual. Então ela pode ter com vários homens, a gente não consegue com várias mulheres, gente. Então, é o equilíbrio, é para você trabalhar o organismo. Capacidade de contenção do desejo, não que tem que ficar aquela coisinha uma vez por mês. Não é isso. Que as pessoas às vezes mitificam a sexualidade achando que tem que seguir a mídia. Não, pelos padrões da mídia, é todo dia. Né? Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que a média da classe média americana é de, no máximo, com muita efusividade, 2 relações por semana. Aquela rapidinha de semana, porque você tem que trabalhar no outro dia. E aquela mais demorada de final de semana. Uma relação, 2 no máximo. Porque as pessoas começaram a perceber que não é a quantidade de relações sexuais que estabelecem uma felicidade conjugal na cama, mas é a qualidade das relações quando ela acontece. Eu não tenho que estar, Rita, nunca mais a gente transou. Está afim ou não? Então pronto, qual é o problema? Eu lembro que quando eu casei, uma pessoa chegou a mim e disse: Rossandro, não contrato ninguém para ajudar vocês. Por quê? Porque um casal tem que ter intimidade. Eita, vai ser de manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Aí saía para dar aula de manhã, trabalhava no consultório de tarde, dava aula à noite. Chegava em casa e fazia: meu amor, eu te amo. Ia dormir os 2. Aí comecei a cansar de comer em cima e hoje. Não dava, contratei uma pessoa para ajudar. Não existe essa coisa de casal jovem, óbvio, 16, 17, 18 anos, 20 e poucos anos, você só pensa nisso. Está conhecendo sexualidade, óbvio. Mas, naturalmente, no processo do casamento, existem outras necessidades. Agora, não pode se perder de vista a sexualidade. Sexo no casamento não é 50% do casamento, não é 80% do casamento, é 20%. Mas é um 20% que não pode deixar de funcionar bem. Porque você casou por causa do desejo. O desejo é a condição imperiosa para o casamento acontecer. Você não casa porque admira. Você casa porque você deseja. E o desejo tem que ser mantido. Ele entra em crise, normal. O desejo entra em crise. Tem que estar sempre atento a isso. Porque quando o desejo acaba, o casamento fica vulnerável. A gente vai falar um pouco sobre a obsessão do movimento espírita sobre os casamentos. Que as pessoas usam o movimento espírita para desculpar a não participação intensa num relacionamento afetivo no casamento. O que acontece? As mulheres sofrem muitas pressões hoje em dia. Veja só essa pesquisa. Uma pesquisa americana mostra que uma revista feminina gera em 18 minutos na mulher o início de sintomas depressivos. Você está lá no consultório, enquanto o médico não lhe atende, você está vendo a revista Cláudia, por exemplo, ou Caras. Depois de 18 minutos folheando a revista, as mulheres começam a desenvolver sintomas depressivos. Isso foi capturado através de uma tomografia de pósitron, que era colocada nas mulheres, sem que elas soubessem o porquê, enquanto liam a revista. Por que uma mulher se deprime a ler uma revista? Vocês vão descobrir agora. Elas descobrem algumas coisas horríveis, que não tem um corpo como esse. Ela descobre que também não tem seios assim. Nem essa, porque isso não é normal. Né? Não tem essa barriguinha, muito mais depois de 2, 3 filhos. Essa barriga zero que o povo chama hoje, né? Ela não tem uma boca como da Angelina Jolie. Né? Ela não tem cabelos assim. Porque ela não tem Photoshop. Né? Ela não usa roupas assim. Não é verdade? Ela não tem olhos desse jeito.
Mas existe a coisa que mais deprime a mulher. Eu estou pensando em pular esse slide. Vamos fazer uma votação. Eu pulo ou eu mostro? A pior descoberta que uma mulher faz numa revista de moda, gente. Eu vou pular, não vou. É muita falta de caridade. Eu acho que... Estão prontas para a verdade? Conhecereis a verdade e ela... O que mais faz uma mulher deprimir ao ler uma revista de moda é isso. Descobrir que o marido dela não é assim. Rapaz. A vida é dura, né? A vida é dura. Bom, o que isso quer dizer? Que se preconiza como felicidade na Terra. Felicidade na Terra de hoje é beleza. Nós somos a geração humana que mais investe na única coisa que tem prazo de validade, que é o corpo físico. Nós investimos tempo, dinheiro e emoções para manter a única coisa que a gente não tem como manter. E eu não estou dizendo para você se descuidar, de jeito nenhum. Mas não viver em função de uma coisa temporária. Porque num casamento, a beleza com o tempo vai perdendo importância. Porque eu não sei que vocês podem saber disso, mas desde que Isaac Newton descreveu a lei da gravidade, tudo cai. Um dia, meninas, até a bunda do Hulk vai cair. E ele é da minha cidade, do bairro vizinho ao meu, lá de Campina Grande, Hulk. Lá de Campina Grande. Então, um dia, tudo cai. Então, se tudo cai, o que fica? Com o tempo, a estética vai perdendo peso na relação da vida a dois. O que fica é o desenvolvimento das outras componentes essenciais a um casamento. Companheirismo, cuidado, carinho, diálogo. Porque com o tempo o corpo, o sexo vai diminuindo de intensidade, de volume e de importância. Por que as celebridades se separam tão rápido? Porque elas casam apaixonadas. Elas não casam amando. Então, Rossandro, explica para mim o que é paixão e o que é amor. Paixão é um estado de leseira psicológica que dura de 7 a 2 anos em média, graças a Deus, em que o córtex cerebral diminui a atividade, é responsável pelo raciocínio lógico, e os lóbulos aumentam a intensidade, responsável por resposta emocional. Então, quando eu estou apaixonado, eu só vejo as virtudes e apago os defeitos. É preciso de um tempo para que a relação se estabeleça e se construa novos patamares para que eu chegue à condição de amor. Na condição de amor, eu tenho 3 elementos essenciais. Que coisa feia, deixa eu trazer esse negócio aqui. Não. Vote. Veja só, nós temos uma pessoa que eu amo, é alguém que eu admiro. E eu sei que eu admiro quando eu penso assim, mesmo que não fosse minha esposa ou meu esposo, eu precisaria compartilhar a vida com essa pessoa de tão admirável que ela é. É uma pessoa que eu respeito, mesmo na condição de poder trair, e todo mundo aqui sabe como é fácil fazer isso, mesmo tendo acesso a trair, numa condição em que provavelmente essa pessoa nunca saiba, pelo compromisso e respeito que eu tenho por ela ou por ele, eu não vou fazer isso. Porque o primeiro respeito deveria ser por você mesmo, mas, vamos lá, pelo outro. E óbvio, o terceiro elemento é uma pessoa que eu desejo, que eu olho e desejo sexualmente. Por que é importante essas 3 coisas? Porque elas entram em crise. Quando o desejo entra em crise, eu tenho respeito e admiração para sustentar a relação. Quando entra em crise o respeito, eu tenho desejo e admiração, e por aí vai. Fica-se oscilando entre essas 3 forças, mas quando você casa só por uma, o desejo, quando aquilo diminui, o casamento acaba, gente. As celebridades, elas se separam rápido porque elas casam apaixonadas. O desejo acaba e observe. Não sei se vocês observam isso, até é descrito num romance de Divaldo, acho que Evolução nos Dois Mundos, não. Qual é o que fala? Evolução
Evolução em Dois Mundos é de André Luiz, né? Mas tem um título de Manuel Filomeno de Miranda que também fala disso, de Evolução nos Dois Mundos. É um título mais ou menos com essa temática, que vocês observam que a geração que está vindo é cada vez mais bonita do que a geração que já está? Já perceberam como os jovens são mais bonitos do que a gente? Por que vocês acham que isso está acontecendo? Por vários motivos. Um aprimoramento genético geral, que está havendo no planeta, obviamente. Nós temos uma geração que também é muito mais nutrida, tudo tem vitamina, né? Até batata frita, leite tem vitaminas, não sei o quê. Então, além disso, é para provocar e testar nosso desejo. E outro, finalidade final, é que quando a beleza for algo comum, ela perde a importância. Porque a beleza, ela só é importante porque alguns têm e outros não. Quando todo mundo tiver... Eu observo isso quando eu vou para um país em que a maior parte das pessoas são bonitas, elas não consideram-se bonitas. Elas não entendem porque você está olhando para ela. Está olhando o quê? Eu sou uma pessoa normal. Não é? Aqui no estado de Goiás, as mulheres são muito bonitas. Os homens não, são feios, chega, mas não tolera. Então, mas a gente observa muito isso. Quando a beleza se torna um padrão, ela perde importância. O que acontece quando todo mundo tem um carro importado? Deixa de ser chique. Ele passa a ser apenas o que tem que ser, um meio de transporte. O corpo físico é apenas um meio de transporte temporário, uma experiência encarnatória. A gente torna o objeto de culto. E a humanidade fica perdida. Você vai cultuar o temporário. Mas a gente percebe essa crise toda. E o homem entra em crise. Se começa a perceber isso, lá na década de 60, estudos psicológicos recentes mostram que a obrigação de se enquadrar na imagem de super-herói tem sido, na verdade, uma grande fonte de angústia masculina. Porque se existem impressões sobre as mulheres, que eu mostrei nas imagens, essas pressões também há sobre o homem hoje. A cobrança estética sobre o corpo masculino também é muito forte hoje. Não é mais sobre o corpo da mulher só. Sempre foi sobre a mulher, mas hoje também para o homem é. O fardo da onipotência vem sendo carregada pelos homens através dos séculos, mas nos dias atuais, o assim chamado sexo forte já não pode mais ser considerado como tal. E a cada dia surgem estudos alertando para uma deterioração psíquica do masculino. Uma crise do homem. O que é ser homem? Vamos definir. O que é ser homem? É alguma coisa que diferencia muito da mulher? É ser provedor? Mulher é provedora também? É ter força física. Tem mulher que tem força física também? Então, nada do que o homem faz, a mulher também não pode fazer. Só que a mulher tem algo biológico nela que a gente não tem e que a define de forma inquestionável, não importa qual seja a época cultural. Mulher gera filhos e pode fazê-lo sem homem. Então, isso é uma condição do feminino que não muda com o tempo nem com a história. Mas a condição do masculino é uma construção histórica. E essas construções estão sendo desconstruídas. Há um trabalho inteiro de desconstrução da imagem do homem. Eu até entendo que, por todo o processo de repressão histórica que a mulher sofreu, ela desconstrua. Eu falo a mulher do coletivo, não particularmente você que está aqui. Por vingança, normal isso aí, o que ela passou como a pressão do homem. Há hoje um combate para desconstruir a imagem do masculino. Como é um grande representante do masculino hoje? É Homer Simpson. Vocês estão rindo de quê, gente? Veja, essa é a minissérie mais longeva da TV do mundo. São mais de 23 anos. É um desenho extremamente instigante, crítico, inteligente, mas ele mostra uma família bem complexa. Veja só. Né? Depois de perder a hegemonia que ele tinha ao longo de vários séculos para a mulher, ele se encontra num período de reflexão e está tentando encontrar o seu novo espaço dentro da família. Esse aqui é a família na visão dos Simpsons. Se você for observar, nós temos aí 2 homens que são infantis e 2 mulheres maduras. A mulher é altamente equilibrada e ele é altamente bonachão. O filho é hiperativo e a menina é inteligente. Então, é a família das mulheres inteligentes e dos homens abestalhados. Fica com aquela visão da mulher como cultura e o homem como idiota. Né? A infantilização do masculino. E aí, o que acontece hoje no mundo? A gente saiu do centro, olha como eram as propagandas
no passado. Eu peguei um tipo de propaganda, eu vou seccionar, não podia fazer uma análise muito complexa. Propagandas sobre refrigerante e bebida. Como era a imagem que colocava-se o homem, né? Olha só aqui, ó, tá vendo? Ó? O homem é o centro dessa propaganda, tá percebendo? Olha aqui, ó. Tá percebendo? Olha como é hoje. Ele vai para a periferia. Quando a gente analisa imagem, porque eu poderia aqui passar assim o dia todinho fazendo um monte de análise antropológica, basta mostrar uma imagem sem entender o que está acontecendo. Poder da arte. Você vai lá, ó como é que a sociedade vê o homem hoje. Ele vai para a periferia. Ele vai para o domínio do feminino. E também há uma apagação, um apagamento da fronteira do que é o masculino e do que é o feminino. As imagens de muitas propagandas, quando você olha, você não sabe quem é a mulher e quem é o homem. Há um apagamento das fronteiras que delimitam e delineiam o que é o feminino do que é o masculino. Como também tem acontecido, só para abrir uma pausa aqui bem rapidinha, com as fronteiras do que é ser pai, ser mãe e ser filho. Tem muita gente querendo ser amiguinho de filho e está se perdendo nisso. Filho não é para ser seu amigo, é para ser seu filho. Você pode agir de forma amistosa com seu filho, mas nunca perca a condição superior de pai e de mãe. Ok? Mas não é o tema de hoje. Diluição da fronteira. Você não sabe quem é o homem e quem é a mulher nessa propaganda. Há uma descaracterização das definições do masculino e do feminino. Olha aqui também, ó, tá vendo? Há também uma homoerotização do masculino. E eu não estou aqui falando nem dizendo que a homossexualidade, o homossexualismo, a condição homoerótica é um defeito, é uma virtude, de jeito nenhum. Além nem um tema de hoje. E particularmente eu não penso assim. É só para mostrar o que você faz quando você está manipulando objetos culturais. Eu vinha conversando com algumas pessoas ontem, inclusive com Ivana, que eu tive o prazer de almoçar lá e assistir o jogo da Alemanha tirando a França, né? Foi muito bom isso. E a gente falando que antigamente o mal ele ocupava um espaço externo através do plano das obsessões, não é? E ele continua agindo assim. Só que como muitos desses irmãozinhos nossos encarnaram na Terra, eles hoje controlam os padrões de cultura. Veja as músicas. Não precisa mais influenciar lá de cima não, é aqui embaixo, no rádio. É obsessão coletiva direta. Não é? Vai lá. Não é a música? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não, não vou não, quero não. Eu é abestalhado. O homem que obedece à mulher por não fazer, trair, beber, é um abestalhado na música. Observe isso. No cinema, nas novelas, eles dominam a cultura. É por isso que Jesus dizia, o mundo jaz no maligno. Há uma preponderância ainda do mal. Então a gente está vendo isso muito claramente. Olha só. Né? E o feminino no centro. E o homem também virou, hoje em dia, objeto sexual. Eu fui assistir um filme chamado Thor. Aí levei 2 sobrinhos. E teve uma cena que Thor cai lá da cidade dele e cai assim, só com a sunguinha. E aí no cinema, aquela fusividade de homens e mulheres. Ai, meu Deus! E os meninos, o que é isso, tio Rossano? Por que o povo está gritando? Eles acharam o raio interessante descendo assim, pá, coisa diferente, tal. Aí até um que fez, oxe, que besteira, por causa de um raio. Negócio. Claro que não era isso, né? Mas assim, um homem nu, que não era uma coisa importante e hoje virou também objeto de culto. Há um culto ao corpo masculino muito forte. Tanto que os jogadores de futebol hoje em dia são celebridades propaganda de cueca. Né? Neymar fica com o calção baixo para ficar parecendo a marca Lupo. Vocês já perceberam? Durante todo o jogo ele deixa o calção meio baixo. Não que a gente considere ele um símbolo sexual, né? Mas você pega Cristiano Ronaldo, aquele cara da Inglaterra, é culto do corpo, típico de um processo de transformação de valores na Terra. A gente vai exacerbar essa experiência estética corporal sexual para perceber que aquele não preenche, para buscar o que é essencial. A gente vai entrar... Deixa eu só ver qual é os próximos slides, que a gente volta... Pronto. A gente volta para analisar a evolução agora do conceito de família para a gente chegar nos dias de hoje. Uma pausazinha agora para tomar um café. As comidas tem para vender?
Não tem, porque quando tem, geralmente não engordam. Não tem glúten, nem tem açúcar. Porque comida espírita, vocês sabem, são frutificadas. Mas tem livro para vocês comprarem lá fora, tá? Joia e DVDs. Para cá, para o nosso irmão.